Oficialmente, esse é o melhor programa de todos que a gente fez na história. Antes de começar, ele já é melhor. Eu já sei que ele é o melhor. É um programa só de vinho. Não é? A gente podia inaugurar um que é só de champanhe, o outro só de gin, o outro só de A uísque. gente participa com prazer, assim. Tem 0 de tanino, não é adstringente. Ela metida a entender. Olha. Meu Deus, que coisa maravilhosa. É tinto. Tem 0 de tanino. Ih, ela metida a entender. Olha Tem aí. 0 de Tem nada de tanino. Mas o que é o tanino? Pera aí, agora Tanino é aquele que amarra um pouco a boca, assim, que é adstringente. Não é adstringente, nem um palavras pouco. novas que a gente aprende aqui no Porta Fora. Vamos fazer um brinde Vai. aqui. Saúde. Saúde, a nossa. Isso. Bom, agora... Esse é 2013, João? Foi colhido quando, então? 2013. Início do ano, sim? Quer dizer que são uvas de 2013. Pode ter, por exemplo, uvas colhidas no mês de janeiro, como pode ter uvas colhidas em março, junho ou julho, todas vinificadas durante esse ano e que vão para a barrica de carvalho francês. E depois juntam-se todos os vinhos e engarrafas. Eu sempre gostei muito de vinho, né? Na minha família sempre tomou muito vinho, enfim, ascendência italiana. E eu me lembro que quando eu resolvi estudar um pouco mais para aprender, melhorar minha experiência de tomar vinho, eu tinha acabado de sair da faculdade, então já tem um tempo. E eu era a pessoa mais jovem e o único cara sozinho fazendo um curso. E aí as pessoas faziam perguntas do tipo: professor, que era um grande sommelier, eu vou fazer um jantar na minha casa, quantas garrafas de vinho eu preciso ter para 8 pessoas? E ele falava: eu não sei, não conheço seus amigos. Eles gostam de vinho. Eu gosto de vinho, adoro vinho, provo e tal, mas eu não sou entendedor de vinho, não consigo falar de astringente, enfim, palavras que a Rosana tirou do vocabulário Mas você não vinícola sente dela. um pelo de cavalo molhado? Borracha. Outro dia eu li o que tinha assim, borracha, Petróleo. charuto. Eu falei, mas devolve, que já acharam em gramacho esse vinho. Mas eu Mas isso é consigo importante. entender quando o vinho é ruim. Isso eu consigo perceber. Isso Mas é é importante. ótimo, você Não, percebe? um dia eu já fiz uma coisa que eu nunca achei que eu fosse fazer na minha vida. O cara me serviu o vinho, eu provei e falei, está ruim. Aquela coisa do restaurante. E aí eu tava na Índia, deu um vinho, eu provei, fiquei constrangido, eu falei, tá ruim o vinho. Porque eu falei, não sei porque que tá, mas tá ruim. Aí chamei o cara constrangido, falei, desculpa, não tá bom. Aí o cara, como assim? Eu falei, tá ruim. Prova. Aí o garçom provou e falou, não tá bom. Chamou o maître provou e falou, realmente não está bom. Aí eu falei, mas será que é um vinho? Ele falou, não é o vinho, é essa garrafa. Quer ver? Vou trazer um outro vinho da mesma garrafa, mesmo vinho. Trouxe, abriu e era completamente diferente. Ele falou, tava estragado o seu vinho mesmo. Aí ele falou, e agora, tá bom? Eu falei, agora tá vinho. Agora pelo menos eu sei disso. Mas tem alguma coisa, por exemplo, quando você vai provar um prato e come um sorbet, que é pra tirar, limpar os sabores da boca. Se você, por exemplo, escova os dentes com muita pasta de dente, você volta pra mesa, senta na mesa, toma um vinho, vai alterar vai totalmente. Não pode. Claro. Aí pior que isso é se você tomar suco de maracujá, que daí com pasta de dente, que não, parece aí- que você chupou a bateria de um carro. Pois é, Por isso porque que a gente fala das harmonizações, né? Que é muito importante escolher o vinho adequado com o prato, porque pode ser que quer dizer que você fala com a pasta de dente. Não, igual Essa a gente Colgate tá normalmente a muito gente não adstringente. deveria. Agora, o que vocês estão falando é super legal, porque assim, às vezes a gente tá tão preocupado de como tem que se comportar de frente a uma taça de vinho que prefere às vezes não beber porque não sabe como tem que descrever, que temperatura e tal. Então acho que o início é legal desmistificar e se aproximar e começar a experiência com o vinho. Meus vinhos ficam todos a 13 graus. Os brancos, os tintos, etc. Ah, você Eu encontrou o gosto- seu ponto ideal a 13 Eu graus. gosto dessa temperatura. A gente tá no Brasil, a maioria dos Sim, dias é quente sim. e tal. Mas, vira e mexe, eu tô comendo peixe com vinhos tintos encorpados, porque eu gosto do vinho tinto encorpado. Não, daí isso é uma questão de gosto. Daí talvez você sinta só a questão do tanino, às vezes não tão harmonizado, porque com uma temperatura um pouco mais fria, ou os aromas não sente tão evoluir, assim, na evolução na taça diferente por causa da temperatura. No né? fundo é aquilo lá, o melhor vinho é aquele que você gosta. Isso é Nossa, eu gosto isso é desse importante. aqui. O que esse tem que eu gosto? Ele é jovem? Ele é um vinho escotista, Rosana. Tchau! Tchau, Manuel. Tchau, Manuel. Ciao, Where are you right now? in Liguria. You know Liguria? Yes, I've never been there, but
I've heard about it, but what do you do in Italy? My job is traveling around and drinking wine around the world. Oh, okay. That's o pior emprego do mundo esse, hein? Eu trocaria de lugar. Basically, I promote the wine, produce the winery I work for from Lake Garda in the north of Italy. And I also do some promotion for the wines coming from the whole region, from Lombardia. And in particular, I am in charge for promoting outside Europe. So that's why Brazil is included in the program. And the best wine in the world is the Italian wine or the Portuguese one? No, the best wine in the world is my wine. Hoje a minha dica vai exatamente para aquelas pessoas que dizem que visitaram uma vinícola e que nunca viram uva. Visite o Vale do São Francisco. Temos uva o ano inteiro. Você vai poder ver uva verde e uva madura no mesmo dia. Pô, mas toda a experiência de eu aproveitar esse vinho vai se perder nesse copinho? Eu tenho uma história que eu quase emendei na tua, enquanto a gente estava falando, sobre recusar um vinho. Um dos meus vinhos italianos prediletos é o Ornellaia, né? Que é um vinho muito conceituado e tal. E aí eu achei num restaurante uma vez no interior dos Estados Unidos, numa viagem de carro, uma safra que eu adorava, 2002. E estava numa adega climatizada, eu me empolguei, achei o preço ótimo, falei, pedi. O cara veio, mostrou a garrafa e tal, abriu a garrafa, falei, pode decantar, ele decantou a garrafa, aí ele, por último, trouxe as taças. E eram umas tacinhas, assim, pequenininhas. Eu falei assim, não, desculpa, eu queria uma taça de vinho. Não, aqui a gente serve o vinho nessa taça. Eu falei, então, não, desculpa, eu sei que eu já abri. Você recusou a taça? A experiência de tomar o vinho. Mas a taça eu recusei porque tava sol. Eu queria que tivesse mais Vocês estão super sofisticados, muito bom. Aquela que entende, imagina, ele me trouxe um Tanina canudo. astringente, taça pequena, tô gostando disso, Não, mas gente. é que eu peguei e falei assim, pô, mas toda a experiência de eu aproveitar esse vinho que é raro, que é caro, Então. vai se perder nesse copinho? Não. Legal essa sua sensibilidade aí, né? Pois é, o pessoal do restaurante não gostou. Não vai. Entre eles e eu, né, ficaram chateados eles. Na Cidade do Cabo, eu fui, vamos pra vinícola, tem várias vinícolas ali perto, agendamos 2 vinícolas pra ir e tal, mas a gente não agendou o passeio por dentro e tal, então a gente só chegou na vinícola, tinha a lojinha, provamos 3 vinhos, o cara falou, esse aqui é esse. Esse acabou, é o. não. Você prova? Tá ótimo, obrigado. Compra vinho e vai embora. Eu falei, pô, aí eu vou no Pão de Açúcar. E não conheceram? Sem emoção nenhuma, né? Sem Aí pra emoção dizer nenhuma. que foi... Pra quem trabalha produzindo, eu imagino que é o seguinte, o meu vinho é o melhor. Se alguém tá interessado, vou fazer a experiência dele ser melhor ainda. Eu fui visitar uma vinícola na Croácia, em que estavam eu, minha esposa e todos os donos da vinícola e o pessoal do passeio, e ninguém falava nem inglês. Então imagina a gente com um cara traduzindo. Que cidade que era? Na ilha de Hvar. Resumindo, a gente não conseguia se comunicar através de palavras, porque eles não falavam inglês e a gente não falava croata. E a degustação foi uma maravilha, porque o cara trouxe um queijo que a gente não sabe o que era o queijo, se era cabra, se era o queijo, comprei, fui embora, foi um ótimo passeio. Super experiência. Eles não sabem meu nome, eu não sei o nome deles, estamos felizes até hoje. Isso aí. Eu fui com minha esposa até Mendoza, e aí na visita estávamos eu, ela e uma mulher sommelier que estava nos recebendo, e quando ela terminou, ela pegou e falou assim, e para terminar a nossa visita tem um tango argentino que fala sobre as uvas, não sei o que lá, a gente, legal, ouvi, tal, e eu vou cantar um pouco para vocês. Não. Uma sala de degustação. Eu e a mulher com a taça e ela cantando. É um homem, ele é viajado. Ele é lido. Ele é muito lido, muito culto. Você já chega e já recebe um vinhozinho. bem, né? Paulo quer tomar um... Não, vinhozinho. Tira A o minha vinho. taça veio furada, não sei o que. Matamos a primeira garrafa. Taça esponja. Eu já te chamei aqui porque eu já ia falar da minha experiência em Portugal. E você, explica qual é o seu título aí de... Eu hoje Nobreza. sou o melhor sommelier do Brasil em vinhos do Alentejo. Portugal é um negócio sensacional. Eu não sei como é que todo mundo é obeso mórbido em Portugal, porque come-se bem, bebe-se bem. É um negócio sensacional. Ó, mas esse é um é vinho diferente. Porque... Não, peraí. Eu quero que a Rosana me diga. Dá a descrição Vamos ver. Umas informações pra você. Que tipo de música ele ouve. Eu quero saber, ele dorme que horas. É um homem de 40 e poucos anos. Tá de sunga. Não. Sentado numa poltrona. Ele não é snob, mas ele é culto. Ele é viajado. Ele é lido. Ele é muito lido, muito culto. Mas ao mesmo tempo, jocoso. Exatamente. Ele é um cara bacana. Delícia, tchim-tchim. Você, como é que foi? Você sair daqui pra ir pra Portugal? Como é que um brasileiro vira o maior? Me explica isso. Existe, está na terceira edição do concurso,
que é exatamente de fazer com que os brasileiros, de que os sommeliers possam conhecer mais Portugal, possam conhecer mais o Alentejo, que hoje representa 1/3 do que é produzido em Portugal. Fiz a prova na primeira edição, fiquei entre os primeiros colocados, mas só aí os 2 primeiros. Na segunda edição não teve prova no Rio de Janeiro, na terceira também não, mas eu vou lá para Campinas fazer prova. Fui lá em Campinas, fiz prova, me classifiquei e aí fui convidado para fazer uma imersão lá no Alentejo. Parabéns, saúde, vamos brindar. O meu acabou, meu vinho. Se eu vou viajar a Portugal para conhecer vinícolas, fique atento ao horário que você vai chegar, porque muitas vinícolas fecham na hora do almoço. Em muitos lugares do interior fecham na hora do almoço. E fique atento à época do ano e se tem trem para aquele lugar que você quer ir. Manuel, racconta un po' dove il vino ti ha portato nel mondo. Good question. So I started with United States. So let's say very common, starting from United States. And then, I moved to Canada, China, Australia. But the most interesting experience, for sure, has been in Eastern Africa, Middle East, including Israel and Palestine, Japan, and New Zealand. Come fare per propagare il vino a questi paesi che non si può bere alcol? There are only 2 countries, I think. One is Saudi Arabia, so the Arabian Peninsula, and Iran. In all the rest of the world, the wine is allowed. And even where it is not allowed, like in Iran and the Arabian Peninsula, everybody drinks, but secretly. So it's very interesting to discover a country from the point of view of the wine consumption. That I must say, it's really like that. Yeah. Thank you very much. Arrivederci. Tchau. O que vocês acham dos críticos, dos guias? Do cara que classifica os vinhos, que muitas vezes influi o preço que você pode cobrar? Não, acho que o vinho já tá me subindo aqui. Porque primo piatto, Porque tem isso, o primeiro prato, porque isso ainda foi uma degustação. Você foi à Itália ou não? Ainda não. A Itália é sensacional. Eu nunca fui em vinícola lá, você já foi na Itália? Ainda não conhecia a Itália como vinícola. Conheci em outras viagens e que tomei muitos vinhos, comi muito na Itália. Eu só vou dar uma dica para quem for à Itália, né? Uma dica de viagem. Quem for à Itália e resolver fazer uma degustação de vinhos com a refeição, jamais aceite o menu completo, porque o italiano ele não entende o princípio da degustação ser um pouquinho de cada comida. Não. Eu sentei numa vinícola em Montalcino com a minha esposa, no Castelo Banfi, a gente marcou de almoçar lá, e aí a moça, quando eu telefonei para marcar, ela falou assim, o senhor quer fazer a degustação de 5, 6 ou 7 pratos? Falei, Meu puxa, Deus! É um almoço? 5, mas pensando, vem uma vírgula aqui, outra vírgula lá, outra... Quando veio o primeiro prato, a gente olhou e falou assim, puxa, mas é um prato. Para 2. Quando veio o segundo, era um segundo prato. No terceiro, Deus. a gente deu o WO e falou assim, olha, eu quero continuar provando os vinhos, mas a gente já não aguenta mais comida. Porque veio um risoto, depois uma massa. E o italiano ficou ofendido se você não Eles vieram, aí veio o chefe, veio com Qual o problema? chapéu de mestre e falou assim, o que aconteceu? Tipo, pra mim você Ficou pode preocupado. falar. Sabe, eu queria entender Acabou o estômago, por que acabou vocês o estão estômago. parando. A gente falou assim, não, é muita comida. Ele Cosa falou, mas vocês já succede? almoçaram? Eu falei, não, vocês já almoçaram. Aí ele não Agora conseguiu. já. Porque primo piatto, segundo porque piatto, tem isso, o segundo primeiro antipasto. prato, porque isso ainda foi A uma entrada, degustação. Mas no normal, o almoço normal na Itália tem o primeiro prato, o segundo prato, e são pratões. É por isso que né? tem as cesta depois. Eu engordei 8 quilos no primeiro ano que eu morei na Itália, assim, foi uma experiência incrível, porque é tudo maravilhoso. Eu também engordei 8 quilos na primeira semana. Que eu passei. As dicas que eu dou são várias. Se você puder viajar, rode o mundo, passe pela Nova Zelândia e conheça a vinícola Felton Road. Se for a Austrália, que é ali do lado, aproveite para ver a McWilliams também. Se você voltar pelo hemisfério sul, pare na África do Sul, vá a Stellenbosch e conheça Canoncop e Merlust. Aí você pula para a América do Sul, dá um pulinho em Mendoza, que é aqui do lado, e vai até a Vinha Cobos. Ou então vai para o Chile, segue um pouquinho saindo de Santiago e conhece a Matetet. E aqui no Brasil, se é gaúcha, vai até Alídio Carraro e visite e conheça a Mônica, uma pessoa muito simpática, muito legal, totalmente excelente, que está por perto hoje. Tem praias, tem trilhas. Mas as praias, aí você tá querendo passar a perna.
Nosso convidado especial, nosso gringo especial de Nossa hoje. única pessoa sóbria no momento. É o Fezinho, E da agora? África do Sul. Mas Fezinho, o nome parece nome brasileiro, apelido brasileiro. Então, meu nome completo é Fezekile. Fezekile é o nome de Zulu, mas aqui... Fezinho. Sim, claro. Fezinho. Você é de Joanesburgo. Isso. Tá aqui há quanto tempo? Desse ano passado, eu vou ficar até as Olimpíadas, pode ser um pouco mais depois. E uma dica de Joanesburgo, quem vai pra África do Sul? Joanesburgo é um lugar bonito, gostoso de conhecer? Sim, agora acho que tem muitas coisas culturais a fazer. E a comida sul-africana, Também, as e- carnes de caça, né? Comida de todo mundo também, mas a cidade do Cabo tem praias, tem trilhas. Mas as praias, a cidade do Cabo tem praia, isso aí você tá querendo passar perna. Porque a água é 10 graus, gelada. Eu vi uma praia linda, assim. Cheio de pinguim. E não tinha ninguém na praia. Eu falei Só assim, pinguim. aliás, todo mundo na areia e ninguém na água. Eu falei, nossa, que coisa curiosa, ninguém tá mergulhando. O cara falou, sim, é 9 graus, ninguém vai mergulhar nessa água. Então essa coisa da praia, não vem com praia pra cima de mim, Então, não. a minha dica, mesmo em Portugal, é você tá lá na praia, não tem ninguém, você vai no Google e procura a temperatura da água na praia tal. Aí você vê no Google a temperatura, Já sabe direto. nem põe o pé. Você se adaptou bem ao Brasil? Abraço, porque o brasileiro gosta. Muito, pega muito. O sul-africano é muito... Como abraço. Como brasileiro também, né? Sim, Também. muito, sim. E como que é a diferença pra você? Porque a gente vai pra alguns lugares e tá meio em casa. Em alguns lugares a gente é muito gringo. Né? Então, na Suécia você é muito gringo. Aqui você não é gringo. Aqui você é brasileiro, Ele pô. já tem um nome brasileiro, assim. Já Mas tá como é em que é, casa. como é que é essa diferença de você, num lugar, ser mais gringo do que o outro pra você? Aqui, como você falou agora, desde o primeiro dia eu senti como... Tá como em casa. Aqui, como mais como... Você não é brasileiro? Não. Uma dica prática para quem vai viajar pelo mundo do vinho e pretende levar algumas garrafas na mala. É bem interessante se preparar com antecedência e levar algumas sacolinhas de plástico apropriadas para o transporte na mala, ou então embalagens em isopor para evitar as quedas ou a movimentação que quebre as garrafas na mala. E se você não tiver nenhuma embalagem específica adequada para o transporte do vinho, é interessante então ter pelo menos plástico bolha para embalar as garrafas e evitar que elas se rompam durante o transporte na mala. O mais luxuoso de tudo quando você vai viajar é ir de mala vazia. Vazia, yes. E aí acontece o quê? Tá cheia! Você preenche com coisas. Isso é a coisa mais maravilhosa que tem, né? Não, é muito. Eu dou um invejo àquela pessoa que fala assim, não, porque eu tenho a casa na França, eu já deixo umas roupas lá. Aí eu nem levo mala, eu vou com uma malinha de Como mão. não? Uma coisinha boba, chego lá, me uso. Mas quando você tem vergonha da mala, você tá conversando com a pessoa ali esperando a mala. Tem isso. Você fala, ai meu Deus, a mala dela é linda. Ah, chegou a minha, ela pega a mala linda. Uma pessoa Aí você- chega com a mala incrível, olha aí. Chega a mala linda, você tá com... E você tá... Aí vem a sua mala toda... Aí você deixa rolar na esteira e finge que não é tua, que nem conhece a mala. Isso A mala aqui vai é embora. cheio. Isso aqui é cheio na rua. Me deram isso aqui. É perigoso, inclusive, alguém te Não dar uma pode falar coisa. que dá uma coisa. Tem que viajar com a sua abraçada, com a sua cestinha bonitinha de couro, meu Deus do Pra dar céu. orgulho. Essa mala me representa.